Graça e paz! Eu me chamo Raimundo Batista, para quem não me conhece. Sou expositor aqui da Palavra de Deus, aqui no canal Escatologia Consumada. Estamos iniciando uma série de estudos bíblicos sobre a unicidade de Deus. Dentro do assunto de hoje é se há ou não comunicação entre pessoas na divindade? Muitos se escandalizam ao pensar: se Jesus é Deus, por que ele ora? Está Deus orando para Deus? Essa dúvida só surge quando se olha para Jesus como uma lente trinitária, ou seja, trinitariana, crendo em mais de uma pessoa em Deus. Ou seja, como se houvesse Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ou seja, três personagens distintas na divindade. Mas cremos, conforme a revelação da unicidade de Deus, que Jesus Cristo é o único Deus, eterno, invisível, manifestado em carne humana. Como descrito aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que é a nossa base de hoje, das quais lemos: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Por isso, quando Jesus ora, não temos um Deus Filho orando para um Deus Pai, como se tratando-se de uma pessoa distinta. Mas sim, o homem Jesus Cristo, carne, falando com o Espírito Eterno que habitava o Pai. A humanidade se comunicando com a divindade. Sim. Jesus é Deus manifestado como homem. Vamos ver então um pouco relacionado à questão da humanidade de Cristo. Ou seja, a dupla natureza manifestado como homem. Natureza divina e natureza humana. A Bíblia revela que Jesus Cristo tem duas naturezas inseparáveis. Como, por exemplo, a natureza divina. Ele é o Pai eterno, o próprio Deus. Podemos ver isso em Isaías capítulo 9 e versículo 6. Que nos diz: porque o menino nos nasceu, ou seja, tratando-se do menino que nasceu ali da Virgem Maria. Nós sabemos que todos sabem que essa passagem de Isaías capítulo 9, versículo 6 trata-se do filho que nasceu de Maria. Então vamos lá. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Sublinhe essas duas palavras: Deus forte, Pai da eternidade. Isto é, a divindade que estava ali manifestando através daquele corpo nascido de Maria. Era Deus. O mesmo que Mateus capítulo 1, versículo 23. E a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
Isso é o que nós acabamos de ver naquele versículo de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Que era Deus manifestado. Vamos ler de novo, que ele é muito importante. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, ou seja, não é para ter dúvida, é algo real, é algo indiscutível. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Pronto, ponto final. Deus se manifestou em carne. Também nós temos a parte humana. Ele nasceu de uma mulher em carne. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que diz: mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, quer dizer, debaixo da lei. Mas isto é, ele nasceu de mulher, como através de uma Virgem Maria. Isto é, nós estamos tratando da natureza humana, nasceu como qualquer outro nasce. Isto é, entre aspas, porque na verdade ele não nasceu através da sexologia, mas nasceu por obra milagrosa do Espírito Santo. É o que diz Lucas capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, ele teve uma natureza humana. Assim ainda, em João capítulo 1, versículo 14, nós lemos que nos diz: e o verbo se fez carne. Ou seja, Deus, que é o verbo, na verdade, em si, que é o Logos, que a manifestação de Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito cheio do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, a Bíblia aponta claramente as duas naturezas, humana e a divina. Tudo aplicado ali em um mesmo ser. Romanos capítulo 9, versículo 5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Eu quero deixar uma mensagem para vocês que estão assistindo este vídeo e os demais que irão ser postados sobre a unicidade de Deus. Como por exemplo, você já percebeu que muita gente fala sobre Deus, mas poucas realmente sabem quem Ele é realmente. Porque uns dizem ser a primeira pessoa em relação a uma suposta segunda e uma terceira pessoa na divindade. Outros alegam que Jesus é um suposto Deus Filho e uma segunda, ou mesmo uma segunda pessoa em relação a uma terceira pessoa do Deus Espírito Santo. Existem crenças em três pessoas distintas em Deus. Ou seja, Deus em três pessoas. E você também acredita nesse politeísmo disfarçado de um só Deus? Por isso que estou preparando uma playlist especial para você, onde vou abordar tudo sobre a unicidade de Deus, revelando estudo por estudo, com base nas Escrituras, quem é o único Deus verdadeiro, manifestado em carne.
Mas atenção, cada vídeo é uma peça desse entendimento e a revelação só fica clara quando você acompanha até o fim. Então assista até o final. E se ainda ficar alguma dúvida, deixa nos comentários, porque aqui toda a Bíblia. Amém? Portanto, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 19, dando continuidade ao estudo, Paulo, ele afirma claramente que Deus é quem estava manifestado em Cristo, no homem Jesus. E nós já reconhecemos que havia duas naturezas, uma humana e outra divina. Portanto, a passagem de Paulo é esta, 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isso significa que Deus não criou um outro ser para fazer a obra da redenção, mas Ele mesmo entrou no mundo dos homens, assumiu a fraqueza da carne, sem deixar de ser Deus. E como homem, agiu em plena obediência e dependência do Espírito. Essa é a unidade das naturezas. Um ser Senhor plenamente Deus e plenamente homem. Não dois senhores, não duas consciências separadas, mas uma só pessoa com duas expressões distintas. Como entender a oração de Jesus Cristo? Quando vemos Jesus orando, por exemplo, em Lucas, capítulo 23, versículo 43, que nos diz: e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Também Lucas 22, 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Pode parecer que há duas pessoas na divindade em diálogo, mas isso é um erro de interpretação. Na verdade, é a humanidade de Jesus Cristo, carne, falando com o Espírito de Deus, que habita nele mesmo. Por exemplo, em João capítulo 14, versículo 10, disse Jesus. João capítulo 14, versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ou seja, Jesus Cristo falando com os discípulos, explicando aquele mistério que estava ali, entre eles, os discípulos. Porque os discípulos, como qualquer um de nós, se estivéssemos ali, nem mesmo nós o perceberíamos, porque senão não haveria necessidade. Se, por exemplo, de estar se anunciando a cidade de Deus hoje. Nós faríamos a pergunta, mesmo as perguntas que os discípulos fizeram para Jesus naquele momento. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mas a resposta de Jesus Cristo está aqui. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, Deus que é o Espírito? Porque a Bíblia diz claramente, em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito. E importa que os que o adoram em espírito em verdade. Também,
por ele ser espírito, a Bíblia diz que ele é invisível. Então, por ele ser invisível, aí sim chega a uma conclusão do entendimento, o porquê ele se revelou em carne, se manifestou em carne. Porque ele só poderia ser visto através de um corpo humano. Exatamente. Ele não poderia ser visto em espírito. Sim, Deus não poderia ser visto em espírito. Vamos ver isto. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Não. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver. Está bem claro. Ao qual seja honra e poder sempre eterno. Por isso que ele teve de manifestar na carne, visível ao homem. Visível, não invisível, mas visível. E visível é aquilo que você pode ver. Até mesmo apalpar, cheirar. E é isso que aconteceu com os discípulos em João capítulo 14, versículo 7 e 9. Jesus falando aqui, ó. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que vem? Porque o Pai que está manifestado nele. E era o Pai que falava como homem. Exatamente isso. É absurdo para você? Mas para o mistério que estava sendo revelado para os discípulos, não era um absurdo. Porque eles criam na palavra de Jesus. O discípulo cria no que Jesus Cristo estava falando. Era Deus falando através daquele corpo, aquela matéria. Falava como homem e falava como Deus também. Você pode achar ignorado, mas como pode ser isso? Não pode um homem comum como eu, como você, como uma mulher, como seja como uma mulher. Quando se trata de homem, nós estamos falando de geral. Eu, por exemplo, não posso falar com o meu espírito e falar, não tem como, nós é nós mesmos. Mas ali, na verdade, Deus é um ser superior a todos. Ele se manifesta como ele quer. E ali está manifestado na carne, falando como homem, e eu mesmo também falava como Deus. Nós vamos ver isso nesse estudo. Romanos capítulo 9, versículo 5, diz, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne. Ou seja, como homem. Mas o que é que diz a segunda parte? O qual é sobre todos. Deus, bendito eternamente. Amém. Portanto, voltando ainda a João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e tendes visto. Pronto. Ali aumentou as dúvidas dos discípulos. Porque ele afirmou. Quem conhecesse ele estava conhecendo o Pai. Mas os discípulos, eles tinham entendimento que o Pai era um espírito e não podia ser visto. Vamos ver isso mais uma vez? Em Êxodo, capítulo... deixa eu ver se é o capítulo 30... Não, 33. Êxodo 33, 20. É isso mesmo. Isso. Deus falando a Moisés. E disse mais. Deus falando a Moisés: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. É pesado?
Mas é a verdade. Mas Jesus disse em João capítulo 14, e versículo 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis meu Pai. E já desde agora, ele está falando, desde aquele momento, os discípulos estavam conhecendo e estavam vendo. Portanto, os discípulos só podiam conhecer e ver o Pai vendo o Filho fisicamente. Mas, na verdade, o Espírito que é invisível é que estava habitando naquele corpo. É por isso que, reforçando aqui as palavras do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3,16, que era Deus manifestado. Pode ler a passagem. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. É o mesmo Deus que falou para o profeta Isaías, em Isaías capítulo 10, versículo 43. Isaías capítulo 10, versículo 43. Opa, de novo aqui, um momento aqui. Isaías capítulo 10, versículo 43. Que negócio é esse aqui, Isaías? Não quer sair o versículo? Acho que eu estou escrevendo errado aqui. Isaías capítulo 10, versículo 43. Capítulo 10, vamos caçar aqui no manual mesmo. Só aumenta aqui, rapidinho. Isaías, antes de mim, Deus nenhum se formou. Isaías capítulo 43, 10. Eu estava trocando o versículo pelo capítulo, é o 43, 10. Isaías capítulo 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que eu saibais e me creiais e entendais que eu sou mesmo. E que antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nenhum haverá. Portanto, quando Jesus Cristo disse ali em João capítulo 14, e versículo 7, que os discípulos estavam vendo o Pai, não significa que eles estavam querendo passar para os discípulos que eles estavam vendo outro Deus, não. Porque a Bíblia diz claramente que só um só Deus e Pai de todos. É o que diz Efésios capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos. Um só Deus, não é 2, 3, 4, não. É um só Deus e Pai de todos, o Pai sobre todos e por todos e em todos. Portanto, quando João capítulo 14, versículo 7, diz que os discípulos estavam vendo o Pai, significa então Deus está manifestado ali no Filho. Mas como eu falei, gerou foi mais de dúvida nos discípulos, então eles se dispuseram a perguntar para Jesus, que foi o caso de Filipe. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Eu acredito que você perguntaria. Eu também acredito que eu perguntaria, porque nós não éramos melhores que os discípulos. Mas Jesus responde com toda clareza, com toda lealdade, com toda fidelidade. Disse-lhe, filho: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então disse-lhe Jesus, como se ele estivesse ainda replicando o nome da pessoa que fala com ele: Filipe, estou há tanto tempo convosco. Vamos reforçar a pergunta de Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe a Jesus: estou há tanto tempo convosco. O que você entende dessa passagem? Será que Jesus está dizendo: não,
O pai está lá no céu. Não, o pai está lá nos Estados Unidos. Eu estou aqui, mas depois ele vem para cá. Não, vamos ler, vamos refletir. Vamos ter consciência do que está escrito, da forma como está escrito. Não existe interpretação para isso. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tens conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz, tu mostras o Pai? Amém? Mas muitas pessoas interpretam e dizem assim: não, mas isso ali é questão de união. Não, aqui não é questão de união, não. Aqui é questão como dizer assim, de uma só pessoa mesmo. Amém? Ainda aqui em João capítulo 10, João capítulo 10 e o versículo 30, nos diz, ó, eu e o Pai somos dois. É isso que está escrito? Não. Eu e o Pai somos um. Por isso que ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Agora, se você dissesse que é união, eu te pergunto, principalmente se você é casado, se alguém te perguntar para tua esposa, quem é aquela? Tu vai dizer, não, quem vê ela, vê eu também. E quem vê eu, vê ela. Será que tem condição para um negócio desse? Não tem. Nem muito menos se você, comparando você com seu pai, com quem quiser que você queira se comparar. Não dá para você dizer quem vê, você vê tal fulano. Não. Mas quando Jesus Cristo falou isso, é porque ele, na verdade, em si, era Deus manifestado. Era uma vestimenta. Agora, se nós podemos aplicar isso, sabe como? Como, por exemplo, nós temos um espírito, nós. Esse espírito, inclusive o apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 1, diz o seguinte, olha. Porque sabemos que essa nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. Isso eu quero ilustrar, fazer aqui uma analogia. Portanto, ainda assim, o versículo 5 diz o seguinte, ó, versículo 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa... Não é essa, mas mais aqui. Preparou? 6. Desejamos também ser revestidos aqui, mais um versículo. Fica só com esse mesmo. Então, Deus. O versículo 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ou seja, nós mesmos, o seu Filho de Deus em si, quem somos nós, na verdade, em si, invisivelmente, não é o nosso corpo visível, mas sim o nosso espírito. Porque quando a Bíblia diz que o homem sem o espírito está morto, um corpo sem o espírito está morto. Na verdade é isso. Deixa eu ver, tem essa passagem aqui. O homem sem o espírito está morto. Romanos, não é Romanos, da função vida é morto, porque assim como o corpo sem espírito é morto. Tiago 2,26, Tiago capítulo 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Mas nós ficamos com a primeira parte. O corpo sem o espírito está morto. Mas o espírito sem o corpo, ele permanece vivo. Entendeu? Ele pode permanecer vivo. Inclusive, o Filho de Deus tem vida eterna. E é no espírito, não na carne. Mas, como identificação, quem olha para você fisicamente é só você mesmo. Você se identifica com o teu próprio espírito também, que foi só a única vez você.
Portanto, Deus manifestado naquele corpo humano era só um ser. Só que Deus é que tem um atributo que eu e você não temos. Qual é? É que Deus ele podia falar como homem e podia falar como Deus. Olha, isso é muito importante. Cremos e confessamos com clareza que Deus se manifestou em carne na pessoa do Filho, nascido de Maria. Isso é, em Mateus, capítulo 1, versículo 18, nós podemos ver aqui. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Portanto, ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. E quem era aquele que ela concebeu? Aí nos diz, versículo 23, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco, é Deus que se manifestou através ali no ventre de Maria e gerou um filho como corpo para si mesmo. É o que diz Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Ou seja, era o corpo de Deus, físico, para que se manifestasse e pudesse ser visto, pudesse ser tocado. Amém? E a Bíblia diz em Hebreus ainda capítulo 2, versículo 14, que assim como os filhos participam da carne, quer dizer, e do sangue também, ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Visto como os filhos participam da carne. Quer dizer, isto que tem algo muito importante de mistério, como se tratando de um mistério, mas dá para se entender perfeitamente. Porque se ele participou, então significa que ele não era carne, ele é espírito, assim como os filhos de Deus. Participam, quer dizer, a origem de Deus não era na carne, não foi na carne. Assim também como os filhos de Deus, embora que o assunto não seja isso. Mas para entendimento. Por isso que ele sendo espírito, ele revestiu-se de carne. É o que reforçando as palavras do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, criado no mundo e recebido na glória. Portanto, uma passagem muito importante, da qual nós podemos se apegar a ela, é aqui em João, capítulo 1, e o versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1, é um dos versículos mais citados para afirmar a eternidade e a divindade de Jesus Cristo. No entanto, muitos interpretam de forma trinitária, como se tratando de uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, ou seja, uma pluralidade na divindade. Como se o Verbo fosse uma pessoa divina separada de Deus com quem ele estava. Mas, à luz da unicidade de Deus, cremos e confessamos que João está revelando o único Deus eterno, o Pai, manifestando-se como o Verbo, ou seja, manifestando a sua palavra. É o que diz o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça
e de verdade. Portanto, a palavra verbo, quer dizer logos, quer dizer a expressão. Em 1 João, em João capítulo 1, versículo 1, nós lemos, não é uma pessoa separada de Deus, mas é a expressão da mente, do pensamento, da razão e da vontade de Deus, agora se manifestando na forma humana. Logos é o próprio Deus em ação, se revelando, se expressando. Isso se confirma pelo uso que o Antigo Testamento faz da palavra de Deus. Por exemplo, vamos ler aqui em Salmo, capítulo 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Vamos ler mais outra. Em Salmo capítulo 107, versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Portanto, logos, que é a palavra, não é uma segunda pessoa da divindade. É o próprio Deus, eterno, em sua autoexpressão ativa, seu plano redentor, o projeto eterno de se manifestar em carne. Portanto, João usa propositalmente a mesma linguagem de Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus, para mostrar que o verbo é eterno. O verbo é a palavra própria palavra de Deus, o Logos. O verbo não foi criado. Ele sempre existiu como a palavra viva de Deus, como Deus que fala, revela e cria. Como, por exemplo, em Salmo capítulo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. E isso se referindo agora à sua manifestação, reconhecida com o nome de Jesus. Em Apocalipse, capítulo 1 e versículo 8, que diz: isto aqui já está tratando da revelação que foi manifestada com o nome de Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega. Ou seja, a primeira e a última letra do alfabeto grego. O princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É, verdade. E quem é esse Todo-Poderoso? Se nós formos aqui para 1 Timóteo, capítulo 1, e versículo 15, nos diz o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Não é essa passagem. 6, capítulo 15. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Capítulo 6. 1 Timóteo, só aumenta aqui. Capítulo 6, versículo 15. Isso mesmo, exatamente. A qual, a seu tempo, vamos ler o versículo 14. Que guarde este mandamento sem mácula e que repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí essa é a palavra-chave. A qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único, palavra único, quer dizer que não tem mais outro. O único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E a palavra nos diz que ele é o único Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20.
E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conheçamos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu creio que por esse momento já não resta nenhuma dúvida mais. Amém? Ou resta alguma dúvida ainda? Meu prezado irmão, minha prezada irmã, chegamos a um momento tão especial de nós termos absorvidos algo tão espiritual que é a palavra de Deus, dentro da sua originalidade. Por isso eu te convido, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Isso é muito importante, porque o YouTube entende que quando tem muita inscrição, quando as pessoas ativam o sininho, quando as pessoas estão deixando seu like, significa que o trabalho é relevante. Então ele procura apresentar para mais pessoas. Isso é o que nós queremos, que essas verdades possam alcançar mais pessoas. Portanto, até o próximo vídeo. Nós estamos com uma série de vídeos sobre a Universidade de Deus. Se você gosta dessa matéria, desse estudo, desse ensino, aguarde o próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente.